Fala aí pessoal, bom dia a todos, mais um Nordeste em Foco, começando aqui no canal Espaço da Bola. Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui que dá o espaço para os times nordestinos e comentamos sempre aqui sobre os resultados, sobre classificação e também sobre os próximos jogos. Nesse final de semana, algumas partidas aí para a gente debater um pouquinho, para falar um pouquinho aí dos times aqui do Nordeste. E vamos embora falar um pouquinho dos nossos clubes aí, o que foi que aconteceu de sexta para cá e um resumo aí dessa semana, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer já hoje, né, com a abertura da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, na segunda-feira, não teve jogo, né, dos nordestinos, então, elas por elas, fazendo o vídeo hoje, já fazendo abre o jogo, né, uma prévia da rodada dos nordestinos aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desde já agradeço a presença de todos aqui no nosso canal e convido a se inscreverem aqui, deixar o joinha nesse vídeo, né? E mandar também para os seus amigos para que todos possam participar e conhecer o nosso conteúdo cada vez mais. Vamos começar falando dos jogos que passaram, né? Nessa sexta-feira a gente teve um duelo nordestino pela Série B, uma vitória, um jogaço, né? Do Confiança em cima do Vitória. É um jogo que o Vitória abriu o placar, Confiança empatou, Vitória fez mais um e o Confiança foi lá e virou, né, com 2 gols relâmpago lá perto do final do jogo. Né? Então o Confiança, uma ótima vitória daí que deixa o Confiança em 7º colocado. Perto aí do G4, né, 4 pontos então aí do G4 a equipe do Confiança. Bela vitória em cima do Vitória. Eu sempre faço esse trocadilho aqui com o nome do Vitória. Mas vamos lá. Nesse sábado, peraí, deixa eu confirmar aqui se não teve nenhum outro jogo na sexta-feira, de vez em quando eu me passo, né? Aí eu pulo algum jogo ou outro, a galera vem reclamar aqui nos comentários depois. Não, teve não. Mas no sábado a gente teve mais jogo aí das equipes do Nordeste. Deixa eu carregar aqui que às vezes dá umas travadas, mas é aqui, ó. Pela Série B, já que a gente começou falando da Série B, vamos continuar falando da Série B. O CSA perdeu do América Mineiro por 1-0 em casa, um jogo que deixou a torcida do CSA revoltada, pelo jeito que o time perdeu, né? Uma derrota contra o vice-líder da competição, e que muita gente fala que é até uma equipe tão forte quanto a Chapecoense, né, que é o líder. Alguns dizem que é até mais forte a equipe do América. Era até normal, ok. Só que pelo jeito que o CSA perdeu, o goleiro entregando um gol ali de maneira absurda, né? Era o goleiro reserva, só que ele não era nem o reserva imediato. O Bruno Grassi, ele era o 3º goleiro e ganhou a condição de reserva imediato há pouco tempo, tirando o espaço, inclusive, do Thiago Rodrigues, que eu acho que deve ter tido alguma coisa com a diretoria, deve estar forçando a saída para não jogar e tal, e os caras não escalaram ele, né? Então, tem esse problema aí, o CSA tem um goleiro de ponta, para o nível de Série B, o Thiago Rodrigues é um goleiro de ponta, no banco de reserva e ele sequer foi utilizado. E com um erro absurdo do Bruno Grassi, o time do CSA acabou sendo derrotado. Não foi só por isso que o time perdeu, não. Uma postura ridícula do time no jogo, né? E algumas insistências, umas teimosias do Moza, treinador do CSA, né? Acabaram custando também essa derrota. Não que o Moza esteja fazendo um trabalho já para se criticar. Tem alguns pontos que a gente cita sempre, né? Mesmo na vitória, eu sempre critico o trabalho dele em alguns momentos aqui no canal, certo? Algumas teimosias que ele tem com alguns jogadores, alguns nomes que não rendem e continuam tendo espaço, enquanto outros sequer têm minutos de jogo, né? Então, eu sempre cito aqui essa situação, mas o trabalho dele ainda é muito bom no CSA, tá? Mas fica citada aí a derrota para o América, que foi... não foi o vexame porque o América é um adversário muito difícil, mas a torcida saiu decepcionada com esse resultado. O CRB enfrentou o Sampaio Corrêa e eu não pude assistir esse jogo porque era exatamente no mesmo horário do jogo do CSA, então eu acompanhei o CSA, já que eu faço as análises aqui no canal, né? Mas o Sampaio venceu por 3-0, era até também um resultado natural, talvez não tão... um placar não tão amplo assim, né, de 3-0 em cima do CRB, mas a fase do CRB já não é muito boa não, já tá na parte de baixo lá da tabela, se aproximando da zona do rebaixamento, tá mais distante do G4 agora do que do Z4, né, os times lá de baixo estão se aproximando do CRB, e o Ramon Menezes, que chegou há pouco tempo, já vem muito pressionado, muito criticado, o pessoal vem falando muito aí do trabalho dele e ele já deve estar aí balançando no cargo. Não gosto muito disso aí de demitir um treinador com tão pouco tempo, mas
São resultados muito ruins mesmo da equipe do CRB nessa sequência. Para vocês terem só uma ideia, abrindo aqui a tabela do CRB, nos últimos 4 jogos apenas 1 ponto, um empate no clássico, que aí foi Ramonismo, não sei o que, bateu de frente com o CSA, parou o CSA, né, mas perdeu pro Sampaio, perdeu pro Vitória, perdeu pro Brasil de Pelotas. A última vitória foi contra o Náutico, dia 21 do mês passado. Então é um trabalho que vem sendo muito criticado aí, o trabalho do Ramon Menezes pela equipe do CRB. Ainda no sábado, a gente teve pela Série A o duelo de Bahia e Ceará, e eu acreditava numa vitória do Bahia, mas o Ceará acabou metendo 2-0 aí, pegou o elevador. O Ceará tá escapando aí da parte de baixo da tabela, tá escapando das últimas posições, já tá em 9º colocado, ultrapassou o rival Fortaleza e tá lá em cima, tá no bem bom o Ceará por enquanto, né? Daqui a pouco a gente fala da tabela de classificação. A Série C do Campeonato Brasileiro teve finalmente a sua definição. Um clássico entre Botafogo e 13 definiu o último rebaixado, que é a equipe do 13. Precisava vencer o jogo e não venceu. Saiu na frente do placar, levou o empate, mas acabou sendo rebaixada aí a equipe do 13 junto com o Imperatriz. E agora, pela Série C do Campeonato Brasileiro, a gente já tem a definição. Classificados no grupo A, Santa Cruz, Remo, Vila Nova e Paysandu, só um nordestino. E eles vão ficar no quadrangular final aí, Santa Cruz e Vila Nova, e vão jogar contra Ituano e Brusque, se não me engano. Eu acho que é isso mesmo, né? Primeiro e terceiro de um grupo, segundo e quarto do outro. Então esses são os adversários aí do Santa Cruz, o próprio Vila Nova, o Ituano e o Brusque. Aí a Série C, já depois desse quadrangular, define aí os classificados, né? A Série C mudou um pouco o formato. A Série D já começou, mata-mata, não vou falar muito da Série D porque é muito jogo também, né, bicho? Eu vou ficar aqui até amanhã falando sobre os times da Série D. No domingo, na Série A, o São Paulo venceu o Sport. É um resultado até ok, o São Paulo disparou na liderança, ainda tem um jogo a menos, tá 47 pontos contra 43 do Atlético e tem um jogo a menos que o Atlético, ou seja, pode disparar mais ainda. E o Sport continua naquela situação lá embaixo, né, coladinho no Z4. Passando para essa segunda que não teve jogo, né? Mas agora vamos falar sobre as classificações. Começando pela classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, como eu já dei um spoiler, o Ceará está em 9º colocado, melhor time aí do Nordeste, né? A equipe do Ceará tá bem realmente, tá numa boa fase, o time. Nos últimos 5 jogos tem a 6ª melhor campanha, então conseguiu se distanciar do Z4, né? Já tá o quê? 8 pontos aqui do Z4, a equipe do Ceará. E o Fortaleza vem logo abaixo com 30 pontos, mesma quantidade de jogos, né? Perde só nos critérios de desempate, no número de vitórias. O Bahia vem em 13º com 28, tá 4 pontos aí do Z4, não é uma situação confortável da equipe do Bahia, mas também não é desesperadora. O mais complicadozinho é o Sport, que está em 16º colado lá no Z4, 1 ponto apenas do Vasco. Só que tem aquele negócio, né? O Vasco ainda tem um jogo a menos. Dependendo aí desse jogo do Vasco, pode ultrapassar a equipe do Sport. Mas fica então esse alerta aí também para a equipe do Sport, né? Que está há muito tempo aí nessa situação. Pulando para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Sampaio Corrêa com 44 pontos, se afirmou, né, no G4. Se empata esse jogo, está com 42, tinha perdido de certeza uma posição para o Cuiabá e estaria com a mesma quantidade de pontos do Juventude, né? Se perde o jogo, estava fora do G4, mas venceu, está aí com 44 pontos e segue vivo aí firme nessa luta para se manter aí no G4. Descendo um pouco na tabela, o Confiança, 7º colocado, como eu falei, 39 pontos, está a 4 pontos do G4, né? E tem até um duelo direto contra a equipe do CSA, joga em casa a equipe do Confiança contra o CSA, que está uma posição abaixo. 38 pontos para a equipe do CSA em 8º colocado. Na segunda parte já da tabela a gente tem o CRB em 13º, aí o que eu falei, né? Tá se aproximando dos times lá de baixo. Nas últimas 5 rodadas o CRB tem o 3º pior aproveitamento, né? Então é uma situação já preocupante aí da equipe do CRB. Eu já ouvi o pessoal falando até, inclusive, que se o CRB não vencer esse próximo jogo, o treinador pode ser demitido. Então tá realmente numa situação complicada o time do CRB.
Mesmo assim, ó, 33 pontos. E o time que está no Z4 é o Figueirense com 25. São 8 pontos separando o CRB do Z4. Mas mesmo assim está já se afastando do bloco de cima e pode ser que o time entre numa fase muito ruim e acabe passando algum tipo de sufoco aí nas rodadas finais. O Vitória, um ponto a menos que o CRB, só que o detalhe é que o Vitória está numa fase melhor. Nos últimos 5 jogos tem a 7ª melhor campanha. Então, ao contrário do CRB, que está um pouco mais acima, só que está caindo, o Vitória estava mais lá embaixo e está subindo, está crescendo de rendimento a equipe do Vitória. Então, talvez seja até uma situação mais tranquila, mesmo estando abaixo na tabela, pode ser que o Vitória engate, né? Dá mais indícios de que vai se acertar o Vitória e escapar dessa situação, né? É o time que dá mais indícios. E o time com uma situação mais desesperadora é a equipe do Náutico. Perdeu para o Figueirense um duelo direto, né? Então, o Náutico acabou perdendo uma posição, está em 18º, o Figueirense está em 17º, né? Passou a equipe do Náutico. Eu acho até que eu pulei essa partida aí do Náutico, né? Mas foi um duelo direto contra a equipe do Figueirense e acabou saindo derrotado de campo a equipe do Náutico, né? E esse resultado aí custou então mais uma posição, né? O Náutico poderia ter arrancado, o Náutico poderia ter escapado um pouco mais. Foi isso mesmo, pulei o jogo do domingo. Figueirense 2, Náutico 0. Então poderia ter se aproximado dos times fora da zona, estaria a 1 ponto só, mas infelizmente o Náutico não conseguiu essa vitória e acabou sendo derrotado, né? Vamos lá falar dos jogos dessa terça-feira. Série B com 8 partidas nessa terça, né? E aí já os jogos que a gente vai acompanhar a partir de hoje. Abrindo a rodada com América e Sampaio Correia. Não a rodada em si, porque tem Juventude Oeste e tal, mas os nordestinos. América e Sampaio Correia, duelo direto lá dentro do G4, né? América e Sampaio, aí eu acho que até nesse jogo aí tem uma cara de empate. O Sampaio vai lá para buscar um empate e vai ser um bom resultado se conseguir, né? Descendo um pouco mais, tem até um clássico hoje, né? Avaí Chapecoense às 9h30, só que é no mesmo horário dos jogos do Confiança contra o CSA e CRB contra Cruzeiro. E Cuiabá e Vitória. Então, se lasca o clássico dos caras, quero saber dos times daqui. Confiança e CSA se enfrentam numa partida também, um duelo direto, duelo nordestino e direto, né? Quem vencer aí fica à frente e cola mais no G4. Quem me conhece sabe que eu sou azulino e vou torcer para o CSA. Só que esse jogo também tem uma cara de empate, na minha opinião. O CSA vem numa boa fase, o Confiança também. Só que aquele negócio, né? Eu acho que esse jogo tem uma cara de empate, meu amigo, que é lasca mesmo. O CRB enfrenta o Cruzeiro. E aquele negócio da fase que eu falei. Vamos comparar um pouco a fase dos dois times. O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 1 empate. E o CRB, como eu falei, 1 vitória e 1 empate só. E pressionado, tudo, né? Então, é capaz hoje do CRB ser derrotado pela equipe do Cruzeiro. E se perder esse jogo, é capaz do treinador também ser mandado embora. Apareceu notificação aqui agora, velho. Tem que cancelar esse negócio aqui. Mas tudo bem, vamos embora. Eu não creio numa vitória do CRB. Pelo que o Cruzeiro vem apresentando aí nos últimos jogos, né, eu não creio. Talvez um empate, mas eu acho que o CRB vai acabar sendo derrotado nessa partida aí, infelizmente. E o Cuiabá vai receber a equipe do Vitória. Aí é aquele time, né, o Cuiabá brigando pelo G4, o Vitória lá na parte de baixo da tabela, só que o Cuiabá vem caindo de produção. O Cuiabá não vem bem nas últimas rodadas. Então é capaz também de o Vitória aprontar. Só que eu creio, se fosse para apostar em algum resultado, eu apostaria numa vitória do Sampaio, do Cuiabá em cima do Vitória. De novo, aquele meio trocadilho com o Vitória, Ave Maria. Na quarta-feira a gente tem o Bahia pela Sul-Americana jogando contra o Defensa e Justiça. Podia estar jogando contra o Vasco, né? Mas meu Bahia é muito maior do que o Vasco, rapaz. Respeita. É o nordestino agora representando, né, o Brasil na Sul-Americana. E a gente torce aí para que eles consigam seguir cada vez mais o mais longe possível na Sul-Americana. A equipe do Bahia tem uma chance muito grande de passar. Agora precisa jogar bem. Pela Série B, a gente não tem jogo nessa quarta-feira.
Na quinta aí a gente tem o Náutico recebendo a equipe do Brasil de Pelotas pela Série B. O Náutico está naquela situação bem complicada, pega o Brasil de Pelotas, que também não está muito bem, mas está fora da zona de rebaixamento, joga mais tranquilo. Vou torcer para que o Náutico vença, mas eu acho difícil, né? Pelo que o futebol muito abaixo, né, que o Náutico está apresentando nas últimas rodadas. Então vamos torcer para que o Náutico consiga uma vitória, para pelo menos se aproximar dos times e tentar engatar aí, né, uma boa sequência para escapar do rebaixamento. Mas é muito complicado, né, bem difícil. E aí a gente já pula para os jogos da sexta-feira, que na sexta-feira mesmo eu volto aqui para falar dos jogos que rolaram nessa semana aí e os jogos que vão vir na sexta, no próximo final de semana. E agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Se inscreve aqui para dar uma forcinha pra gente, viu? Grande abraço aí pra vocês, valeu e até a próxima. Hoje tem jogo do CSA, viu? E análise logo depois da partida aqui no canal. Valeu, galera!